Êxodo, capítulo 8. As pragas de rãs, piolhos e moscas. No 8º capítulo do livro de Êxodo, Deus instrui Moisés e Arão a irem novamente a Faraó para anunciar a segunda praga, a infestação de rãs. Quando a ordem de Deus é cumprida, uma quantidade imensa de rãs invade a terra do Egito, incomodando os egípcios. Faraó, perturbado, pede a Moisés que ore ao Senhor para que as rãs sejam removidas, prometendo então deixar os israelitas irem. Moisés ora a Deus e, conforme o prometido, as rãs desaparecem, mas Faraó endurece seu coração e não cumpre sua promessa. Em seguida, Deus ordena a Moisés e Arão que anunciem a terceira praga, a dos piolhos. Moisés faz o que Deus ordena, e todo o pó da terra se transforma em piolhos. Os magos egípcios não conseguem replicar este milagre e reconhecem que é o dedo de Deus, mas Faraó ainda não cede. A quarta praga, uma infestação de moscas, também é enviada por Deus. Faraó promete libertar o povo se as moscas desaparecerem, mas novamente, após a remoção das moscas, ele muda de ideia e não libera os israelitas. Então o Senhor disse a Moisés: vai ter com Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Mas se não o quiseres deixar ir, eis que eu castigarei todos os teus limites com rãs. E o rio produzirá rãs em abundância, as quais subirão e entraram na tua casa, e na casa dos teus servos, e na casa do teu povo, e no teu forno, e nas tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Então o Senhor disse a Moisés: diz a Arão: estende a tua mão com o teu cajado sobre os rios, sobre os canais e sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Os magos fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, trazendo rãs sobre a terra do Egito. Então Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: orai ao Senhor para que tire as rãs de mim e do meu povo, e eu deixarei o povo ir para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Moisés disse a Faraó: dize-me quando hei de orar por ti, e pelos teus servos, e pelo teu povo, para que as rãs sejam tiradas de ti e das tuas casas, e fiquem apenas no rio. E ele respondeu: amanhã. Então Moisés disse: segundo a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, nosso Deus. As rãs se retirarão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, só ficarão no rio. E Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor a respeito das rãs que havia imposto a Faraó. E o Senhor fez segundo a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirava mal. Mas, vendo Faraó que havia um alívio, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: diz a Arão: estende o teu cajado e fere o pó da terra. E Arão fez assim, e o pó da terra se transformou em piolhos sobre os homens e sobre os animais, todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos tentaram fazer o mesmo com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não conseguiram, e os piolhos estiveram sobre os homens e sobre os animais. Então os magos disseram a Faraó: é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então o Senhor disse a Moisés: levanta-te de manhã cedo e apresenta-te perante Faraó, eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se não quiseres deixar ir o meu povo, eis que eu enviarei contra ti, e contra os teus servos, e contra o teu povo, e contra as tuas casas, uma quantidade de moscas, e as casas dos egípcios serão cheias de moscas, e também a terra onde eles estão. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, onde o meu povo habita, para que não haja ali moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. E farei separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram moscas pestilentas para a casa de Faraó e para as casas dos seus servos, e a terra foi corrompida por causa das moscas. Então Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: ide, oferece sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Mas Moisés disse: não convém que façamos assim, porque ofereceremos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios que são abominação para os egípcios. Se oferecermos o sacrifício que é abominação para os egípcios diante dos seus olhos, não nos apedrejarão eles. Precisamos ir 3 jornadas pelo deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disse. Então Faraó disse: eu vos deixarei ir para oferecer sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto, apenas não vais tão longe, orai por mim. Moisés disse:
Eis que eu sairei de ti e orarei ao Senhor, e as moscas se retirarão de Faraó, dos seus servos e do seu povo, amanhã, mas que Faraó não engane mais, não deixando ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu de diante de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor segundo a palavra de Moisés, e retirou as moscas de Faraó, dos seus servos e do seu povo, não ficou uma só. Mas Faraó endureceu o seu coração também nesta vez e não deixou o povo ir. Que Deus seja louvado! Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Comente em que cidade você está. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Uma boa continuação.